abominam isso. Tanto mais que esse é outro trabalho maior que os ditos. Porque, como a alma vê claramente que, se tem algum bem, é dado por Deus e não seu de maneira nenhuma, pois pouco antes se viu muito pobre e metida em grandes pecados, ela estou um tormento intolerável, pelo menos ao princípio, que depois não é tanto, por algumas razões. A primeira, porque a experiência lhe faz ver claramente que tão depressa dizem bem como mal, e assim não faz mais caso de uma coisa que de outra. A segunda, porque o Senhor lhe tem dado maior entendimento para ver que nenhuma coisa boa é sua, mas dada por sua majestade, e assim, como se a visse em terceira pessoa, esquecida de que tem aí alguma parte, volve-se a Deus para o louvar. A terceira, se já tem visto algumas almas aproveitadas por verem as mercês que Deus lhe faz, pensa que sua majestade tomou este meio de a terem por boa, não sendo, para que, a elas, lhes adviesse bem. A quarta, porque, como tem diante de si a honra e a glória de Deus mais de que a sua, já não lhe vem uma tentação que dá nos princípios, de que esses louvores hão de servir para a sua ruína, como tem visto em algumas, e pouco se lhe dá de ser desacreditada, a troco de que, sequer uma vez, seja Deus louvado, por seu intermédio, venha depois o que vier. Estas razões e outras aplacam a muita pena que dão estes louvores, embora, quase sempre, se sinta alguma, a não ser quando não se adverte nisso nem pouco nem muito. Mas maior trabalho que os ditos é, sem comparação, o ver-se assim em público tida por boa, sem razão. E quando chega a já não ter muito trabalho com os louvores, muitíssimo menos o tem com os ditos, antes folgue para ela como uma música muito suave. Isto é grande verdade, e antes fortalece a alma que é cobarda, porque já a experiência lhe tem ensinado o grande ganho que lhe advém por este caminho, e parece-lhe que não ofendem a Deus os que a perseguem, antes o permite sua majestade para seu maior lucro, e como sente isto claramente, ganha por eles um particular amor muito terno, pois lhe parece que aqueles são mais seus amigos e lhe dão mais a ganhar que os que dizem bem. Também costuma o Senhor dar enfermidades grandíssimas. Este é muito maior trabalho, em especial quando são dores agudas, porque, se são violentas, parece-me de certo modo o maior trabalho que há na terra, digo exterior embora entre na conta quantos quiserem, se é de muito fortes dores, digo, porque descompõe o interior e o exterior, e aperta uma alma de tal maneira, que ela não sabe que fazer de si, e de muito boa vontade tomaria qualquer martírio rápido, de preferência estas dores, ainda que em grandíssimo extremo não duram tanto, que, enfim, Deus não dá mais do que se pode sofrer, e sua majestade dá primeiro a paciência, mas ter outras grandes dores é o costume, e enfermidades de muitos gêneros. Eu conheço uma pessoa que, desde que o Senhor lhe começou a fazer esta mercê que fica dita, há uns 40 anos, não pode dizer com verdade que tem estado um dia sem ter dores e outras maneiras de padecer, de falta de saúde corporal, digo, sem falar de outros grandes trabalhos. Verdade é que tinha sido muito ruim, e, para o inferno que merecia, tudo lhe parece pouco. Outras, que não tenham ofendido tanto a nosso Senhor, Ele as levará por outro caminho, mas eu sempre escolheria o de padecer, ao menos para imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que não houvesse outro lucro, em especial, porque sempre há muitos. E se tratamos dos sofrimentos interiores? Isto outros pareceriam pequenos se acertassem dizer estes, pois é impossível dar a entender de que maneira se passam. Comecemos pelo tormento que é encontrar um confessor tão prudente e pouco experimentado, que não há coisa que tenha por segura, tudo teme, em tudo põe dúvida, pois vê coisas não habituais. Em especial, se na alma que as tem, vê alguma imperfeição, pois lhe parece que devem ser anjos aqueles a quem Deus fizer estas mercês, e é impossível enquanto estiverem neste corpo. Logo tudo é condenado à conta do demônio ou da melancolia. E desta está o mundo tão cheio, que não me espanto, pois há tanta agora no mundo,
E faz o demônio tantos males por este caminho, que tem muitíssima razão os confessores de o temer e de olhar isto muito bem. Mas a pobre alma que anda com o mesmo temor e vai ao confessor como a juiz e este a condena, não pode deixar de receber tão grande tormento e perturbação, que só entenderá como é grande este trabalho quem tiver passado por ele. Porque este é outro dos grandes trabalhos que estas almas padecem, em especial se foram ruins, pensar que, por seus pecados, há de permitir Deus que sejam enganadas, e ainda que, quando Sua Majestade lhes faz a mercê, estão seguras e não podem crer ser aquilo de outro espírito senão de Deus, como é coisa que passa depressa e a lembrança dos pecados está sempre viva, e viam-se faltas, porquanto estas nunca faltam, logo vem este tormento. Quando o confessor lhe dá segurança, aplaca-se o tormento, ainda que volta depois. Mas, quando ele ajuda com mais temor, é coisa quase insofrível, em especial quando, atrás disto, vem uma tal aridez, que parece que nunca se lembrou de Deus nem se há de lembrar e, quando ouve falar de Sua Majestade, é como quem ouvir falar de uma pessoa que está longe. Tudo é nada se, além disto, não lhe vem a parecer que não sabe informar bem os confessores e que os traz enganados, e, por mais que pense e veja que não há primeiro movimento que não diga, não lhe aproveita, porque está o entendimento tão obscuro que não é capaz de ver a verdade, e só crê o que lhe representa a imaginação, que então é ela a senhora, e os desatinos que o demônio lhe quer apresentar, ao qual nosso Senhor deve ter dado licença para que prove a alma, e até para lhe fazer crer que está reprovada por Deus. Porque são muitas as coisas que a combatem com um aperto interior, de maneira tão sensível e intolerável, que eu não sei a que se possa comparar, se não é aos tormentos que se padecem no inferno, porque não se admite nenhum consolo nesta tempestade. Se o quer tomar do confessor, parece que acodem-lhe todos os demônios para que mais a atormente. E assim, tratando um confessor com uma alma que estava neste tormento, que parece perigoso aperto por ser de tantas coisas juntas, depois de passado, ele dizia-lhe que o avisasse quando assim estivesse atribulada, mas sempre era muito pior até que ele veio a entender que o remédio já não estava em sua mão. Pois, se quisesse tomar um livro em língua vulgar, e a pessoa que sabia ler muito bem, acontecia-lhe não entender mais do que se não conhecesse uma letra, porque o entendimento não estava capaz de entender. Enfim, nenhum remédio há nesta tempestade, senão aguardar a misericórdia de Deus que, em hora não esperada, só com uma palavra sua, ou por meio de uma ocasião que se proporciona, tira tudo tão depressa, que nem parece ter havido uma névoa naquela alma, pois fica cheia de som e de muito maior consolação. E, como quem escapou de uma batalha perigosa e tenha ganho a vitória, fica louvando a nosso Senhor, pois foi Ele quem pelejou para o triunfo, e a alma reconhece muito claramente não ter pelejado. Pois todas as armas com que se podia defender, parece-lhe que as vê nas mãos de seu contrário, e assim conhece claramente a sua miséria e o pouquíssimo que podemos por nós mesmos, se o Senhor nos desamparar. Parece que já não tem necessidade de consideração para entendê-lo, porque a experiência de ter passado por isto, tendo-se visto de todo incapacitada, fez-lhe entender o nosso nada, e quão miseráveis somos, porque a graça, conquanto não deve estar sem ela, pois em toda esta tormenta não ofende a Deus, nem ofenderia por coisa nenhuma da terra, está tão escondida, que nem mesmo lhe parece ver-se uma centelha muito pequena de amor de Deus, nem mesmo que o teve algum dia, porque, se fez algum bem, ou se Sua Majestade lhe fez alguma mercê, tudo lhe parece coisa sonhada e que foi uma fantasia. Os pecados, esses, sim, vê com certeza que os fez. Ó Jesus, o que é ver uma alma desamparada desta sorte, e, como disse, quão pouco lhe aproveita qualquer consolação da terra. Por isso, irmãs, se alguma de vós se vir assim, não penseis que os ricos e os que estão com liberdade terão para estes momentos melhor remédio. Não, não,
Pois me parece a mim seria como se aos condenados lhes pusessem na frente quantos deleites há no mundo, nada disso bastaria para lhes dar alívio, antes lhes acrescentaria o tormento. Assim aqui, tudo isto vem do alto, e não valem nada as coisas da terra. Quer este grande Deus que o conheçamos a Ele como Rei a nossa miséria, e isto importa muito para o que adiante se dirá. Pois, que fará esta pobre alma, quando isto lhe durar assim muitos dias? Porque, se reza, é como se não rezasse, para sua consolação, digo, porque não penetra no interior, nem ela mesma entende o que reza para si, embora seja vocalmente, pois, para a oração mental, não é este o tempo de maneira alguma, porque as potências não estão para isso, antes causa maior dano a solidão, ainda que seja outro tormento estar com alguém ou que lhe falem. E assim, por muito que se esforce, anda com um desabrimento e má disposição exterior que muito se deixa ver. E saberá ela na verdade dizer o que tem. É indizível porque são aflições e penas espirituais a que não se sabe dar nome. O melhor remédio, não digo para tirar este tormento, que eu não encontro, mas para que se possa sofrer, e atender a obras de caridade exteriores, e esperar na misericórdia de Deus, que nunca falta aos que nele esperam. Seja para sempre bendito. Amém. Outros trabalhos exteriores que dão os demônios, não devem ser tão habituais, e assim não há para que falar neles, nem são tão penosos em grande parte, porque, por muito que os demônios façam, não chegam a inabilitar assim as potências, a meu parecer, nem a perturbar a alma dessa maneira, porque, enfim, fica ainda razão para pensar que eles não podem fazer mais do que o Senhor lhes dê licença, e, quando esta não está perdida, tudo é pouco em comparação do que fica dito. Outras penas interiores iremos dizendo nestas moradas, tratando das diferenças que há na oração e nas mercês do Senhor. Porque, ainda que algumas são ainda de mais duro padecer que o já dito, como se verá pelo estado em que deixam o corpo, não merecem, no entanto, o nome de trabalhos, nem é razão que lhe ponhamos, por serem tão grandes mercês do Senhor, e, porque, no meio deles, a alma bem entende serem mercês e muito acima de seus merecimentos. Esta pena tão grande vem já para entrar na sétima morada, com outros muitos trabalhos, dos quais direi alguns, porque todos seria impossível, nem mesmo declarar como são, porque vem de outra linhagem muito mais alta que os outros que disse, e se destes, sendo de casta mais baixa, não pude declarar mais que o dito, menos poderei ainda nestes outros. O Senhor nos dê para tudo o seu favor, pelos méritos de seu Filho. Amém. Capítulo 2. Trata de algumas maneiras com que nosso Senhor desperta a alma, nas quais parece não há que temer, embora seja coisa muito subida, e sejam grandes mercês. Parece que temos deixado muito a pombazita, mas não, porque estes trabalhos são os que a fazem levantar ainda mais alto voo. Comecemos, pois, agora a tratar da maneira como se avém com ela o esposo, e como, antes que de todo seja, lhe faz bem desejar, por uns meios tão delicados, que a própria alma não os entende, nem eu creio acertarei a dizê-lo de modo a que o entenda, a não ser as que passaram por isto, porque são uns impulsos tão delicados e subtis, que procedem do mais interior da alma, que não sei que comparação dar e que lhes quadre. É bem diferente de tudo que cá na terra podemos procurar, e até mesmo dos gostos que ficam ditos, pois muitas vezes, estando a própria pessoa descuidada e sem ter a memória em Deus, Sua Majestade a desperta, à maneira de um cometa que passa depressa, ou de um trovão, ainda que não se ouça ruído, mas entende muito bem a alma que foi chamamento de Deus, e tão bem entendido, que algumas vezes, em especial ao princípio, a faz estremecer e até queixar-se, sem ser coisa que lhe doa. Sente-se ferida saborosissimamente, mas não atina como nem quem a feriu, mas bem conhece ser coisa preciosa e jamais quereria sarar daquela ferida. Queixa-se a seu esposo com palavras de amor,
mesmo exteriores, sem poder fazer outra coisa, porque entende que ele está presente, mas não se quer manifestar de maneira a deixar-se gozar. E é grande pena, ainda que saborosa e doce, e embora não queira ter, não pode, mas isto não o quereria jamais. Esta pena muito mais a satisfaz que o embevecimento saboroso, que carece de pena, da oração de quietude. Estou me desfazendo, irmãs, para vos dar a entender esta operação de amor, e não sei como fazer. Porque parece coisa contraditória dar o amado claramente a entender que está com a alma e, ao mesmo tempo, parecer que a chama com um sinal tão certo, que não se pode duvidar, e com um silvo tão penetrante para a alma entender, que não pode deixar de ouvir, pois não parece senão que, em falando o esposo, que está na sétima morada, por este modo, que não é fala formada, toda a gente que está nas outras moradas não ousa mexer-se, nem sentidos nem imaginações, nem potências. Ó, meu poderoso Deus, como são grandes os vossos segredos, e que diferentes são as coisas do espírito de tudo quanto por cá se pode ver e entender, pois com nenhuma coisa se pode declarar esta tão pequena, para as muito grandes que operais com as almas. Faz nela tão grande operação, que se está desfazendo em desejos, e não sabe o que pedir, porque claramente lhe parece que está com ela o seu Deus. Dir-me-eis, pois, se isto entende, que deseja ela, ou que aqui lhe dá pena, e que maior bem quer. Não sei, sei que lhe parece chegar às entranhas esta pena, e quando delas lhe arranca seta aquele que a fere, verdadeiramente parece que lhes leva atrás de si, tal é o sentimento de amor que sente. Estava eu pensando agora se seria que deste fogo do braseiro incendido, que é o meu Deus, saltava alguma centelha e dava na alma, de maneira a deixar-lhe sentir aquele incendido fogo, e como ainda não era bastante para queimar, e é tão deleitoso, ficava com aquela pena e ao tocar nela fazia aquela operação. Parece-me ser a melhor comparação que acertei a dizer. Porque esta dor saborosa, e não é dor, não está em um ser, ainda que, às vezes, dura um grande bocado, outras depressa se acaba, é como o Senhor o quer comunicar, pois não é coisa que se possa procurar por nenhuma via humana. Mas, ainda que está algumas vezes um bom bocado, desaparece e torna de novo. Enfim, esta dor nunca está fixa, e por isso não acaba de abrasar a alma, pois mal se vai acender, morre a centelha e a alma fica com o desejo de tornar a padecer aquela dor amorosa que ela lhe causa. Aqui não há que pensar se a coisa movida pelo mesmo natural, ou causada pela melancolia, nem tampouco se é engano do demônio, ou se é coisa que se lhe afigurou, porque se deixa muito bem entender vir este movimento de onde está o Senhor que é imutável, e as operações não são como as de outras devoções, nas quais o muito embevecimento do gosto nos pode fazer duvidar. Aqui estão todos os sentidos e potências sem embevecimento, olhando ao que poderá ser, sem estorvar em nada, nem poderem acrescentar aquela pena deleitosa, nem tirá-la, a meu parecer. A quem nosso Senhor fizer esta mercê, que, se lhe tem feito, em lendo isto entenderá, dele muitas e muitas graças, pois não tem que temer se é ou não engano, tema muito se há de vir a ser ingrato a tão grande mercê, e procure esforçar-se em servir e a melhorar em tudo a sua vida, e verá no que para, e como recebe mais e mais. Uma pessoa que teve isto, passou alguns anos assim, e só com aquela mercê estava bem satisfeita, pois, se servisse ao Senhor uma multidão de anos, com grandes trabalhos, ficava com ela muito bem paga. Bendito seja Ele para sempre. Amém. Poderá ser que repareis como nisto há mais segurança do que em outras coisas. A meu parecer, é por estas razões. A primeira, porque jamais o demônio pode dar uma pena saborosa como esta. Poderá dar sabor e deleite que pareça espiritual, mas juntar pena, e tanta, com quietude e gosto da alma, não é da sua faculdade, pois todos os seus poderes estão por fora, e as suas penas, quando ele as dá, nunca são, a meu parecer,
saborosas nem com paz, senão inquietas e com guerra. A segunda razão é porque essa tempestade saborosa vem de outra região, sem ser das que ele pode senhorear. A terceira, pelos grandes proveitos que ficam na alma, os quais são, muito habitualmente, determinar-se a padecer por Deus e desejar ter muitos trabalhos e ficar muito mais determinada a apartar-se dos contentos e conversações da terra, e outras coisas semelhantes. O não ser ilusão, está muito claro, porque, ainda que outras vezes o procure, não poderá contrafazer aquilo. E é coisa tão notória, que de nenhuma maneira isso se pode afigurar, digo parecer que é, não sendo, nem duvidar de que é verdade, e se alguma dúvida ficar, saibam que esses impetos não são verdadeiros, digo, se duvidar se os teve ou não, porque assim se dá a sentir, como aos ouvidos uma grande voz. E ser melancolia não leva nenhum caminho, pois a melancolia não faz nem fabrica seus antolhos senão na imaginação, isto, ao contrário, procede do interior da alma. Bem pode ser que eu me engane, mas até ouvir outras razões a quem eu entenda, sempre estarei nesta opinião, assim sei de uma pessoa muito cheia de temor destes enganos, que desta oração nunca o pode ter. Também costuma Nosso Senhor ter outras maneiras de despertar a alma, a qualquer hora, estando a rezar vocalmente descuidada de coisa interior, parece que lhe vem uma inflamação deleitosa, como se de repente viesse um olor tão grande, que se comunicasse por todos os sentidos. Não digo que é olor, mas ponho esta comparação, ou coisa deste gênero, só para dar a sentir que está ali o esposo, e move um desejo saboroso de alma a gozar dele, e com isto fica disposta para fazer grandes atos e louvores a Nosso Senhor. Esta mercê nasce de onde já ficou dito, mas aqui não há coisa que dê pena, nem mesmo os desejos de gozar de Deus são penosos, isto é o mais habitual senti-lo a alma. Tampouco me parece haver que temer, por algumas das razões já ditas, se não procurar admitir esta mercê com ação de graças. Capítulo 3. Trata da mesma matéria e diz a maneira como Deus fala à alma, quando é servido, e avisa como se hão de haver nisto, e não seguir o seu próprio parecer. Dá alguns sinais para se conhecer quando não é engano, e quando é. É muito proveitoso. Outra maneira tem Deus de despertar a alma, embora, de algum modo, pareça maior mercê que as já ditas, poderá ser mais perigosa e por isso me deterei um tanto nela. São umas falas com a alma, de muitas maneiras, umas, parece que vêm de fora, outras, do muito interior da alma, outras, da parte superior dela e outras, tão do exterior, que se ouvem com os ouvidos, porque parece que é voz formada. Algumas vezes, e muitas, pode ser ilusão, em especial em pessoas de imaginação fraca ou melancólicas, digo de melancolia notável. Destas duas maneiras de ser das pessoas não há que fazer caso, a meu parecer, ainda que digam que veem e ouvem e entendem, nem inquietá-las com dizer-lhes que é demônio, mas ouvi-las como pessoas enfermas, dizendo a priores ou confessor, a quem lhe disser, que não faça caso disso. Não está aí o essencial para servir a Deus e que muitos têm sido enganados pelo demônio, ainda que não será talvez assim com ela, e isto para não afligir mais do que já está com seu humor doentio, porque, se lhe dizem que é melancolia, é um não acabar, jurará que o vê e ouve, porque assim lhe parece. Verdade é que é preciso ter cuidado de lhes tirar a oração, e procurar o mais que se puder que não façam caso disso, porque o demônio costuma aproveitar-se destas almas assim enfermas, embora não seja para seu dano, mas para o de outros, e tanto em enfermas como em sãs, sempre há que temer destas coisas, até ir entendendo o espírito que é. E digo que o melhor é sempre desfazê-lo nos princípios, porque, se é de Deus, é maior ajuda para ir adiante, e antes cresce quando é contrariado. Isto é assim, mas que não seja apertando muito a alma e inquietando-a, porque verdadeiramente ela não pode mais. Pois, voltando ao que dizia das falas com a alma, de todas as maneiras que disse,
podem ser de Deus e também do demônio e da própria imaginação. Direi, se acertar, com o favor do Senhor, os sinais que há nestas diferenças e quando estas falas serão perigosas. Porque há muitas almas que resolvem entre gente de oração, e eu não quereria, irmãs, que pensasseis que fazeis mal em não lhes dar crédito, nem tampouco em dar-lhe, quando são somente para vós mesmas, isto é, de consolação, ou aviso de faltas vossas, digas quem as disser, ou seja ilusão ou não, pouco vai nisso. De uma coisa vos aviso, não penseis, embora sejam de Deus, que por isso sereis melhores, pois muito falou ele aos fariseus, e todo bem está em como se aproveitam destas palavras. E de nenhuma que não vá muito conforme a Sagrada Escritura não façais mais caso delas do que se as ouvisseis ao mesmo demônio, porque, ainda mesmo que sejam só da vossa fraca imaginação, é preciso tomarem-se como sendo uma tentação contra coisas de fé, e assim resistir-lhes sempre, para que se vão afastando, e, de facto, virão a desaparecer porque trazem consigo pouca força. Pois, voltando ao primeiro, quer venha do interior, quer da parte superior, quer do exterior, isso não importa para deixar de ser de Deus. Os sinais mais certos que se podem ter, a meu parecer, são estes. O primeiro e mais verdadeiro, é o poderio e senhorio que trazem consigo, que é falando e operando. Declaro mais. Está uma alma em toda a tribulação e alvoroço interior que fica dito, e escuridão do entendimento e aridez. E, com uma palavra destas, que diga somente, não tenhas pena, fica sossegado e sem nenhuma pena, e com grande luz, desaparecendo toda aquela pena, em que lhe parecia que, se todo o mundo e os letrados se juntassem a dar-lhe razões para que não a tivesse, não poderiam, por muito que trabalhassem, tirá-lo daquela aflição. Está aflita por lhe ter dito o seu confessor, ou outros, que é espírito do demônio que ela tem, e toda ela está cheia de temor, e, com uma só palavra destas que se lhe diga, sou eu, não tenhas medo, desaparece todo o medo e fica consoladíssima, parecendo-lhe que ninguém conseguirá fazer-lhe crer outra coisa. Está com muita pena de alguns negócios graves, pois não sabe que resultado irão ter. Mas, entendendo que lhe dizem que sossegue, que tudo sucederá bem, fica com uma grande certeza e sem pena. E deste modo, outras muitas coisas. A segunda razão ou sinal é uma grande quietude que fica na alma, e um recolhimento devoto e pacífico, ficando ela assim disposta para os louvores de Deus. Ó Senhor, se uma palavra mandada dizer por meio de um vosso pajem, pois segundo dizem, estas ao menos nesta morada, não as diz o mesmo Senhor, mas sim algum anjo, tem tanta força, a que ponto a deixareis na alma que está ligada por amor convosco, e vós com ela? O terceiro sinal é não se apagarem estas palavras da memória durante muito tempo, e algumas nunca, como se apagam as que ouvimos quem na terra, digo as que ouvimos aos homens, pois, ainda que sejam muito graves e letrados, não nos ficam tão esculpidas na memória, nem mesmo se são de coisas por vir, as acreditamos como a estas, é que fica uma grandíssima certeza, embora algumas vezes em coisas muito impossíveis ao parecer, não deixe de lhe vir a dúvida se será ou não será, e o entendimento ande com algumas vacilações, na mesma alma há, no entanto, uma segurança que não se pode render, ainda mesmo que lhe pareça que vai tudo ao contrário do que entendeu, e passam anos, e não se lhe tira aquele pensar que Deus buscará outros meios que os homens não entendem, mas que, enfim, se há de fazer e assim se faz por fim, ainda que, como digo, não se deixa de padecer quando se vê em muitos desvios, porque, como já há tempos que o entendeu, e os sinais e a certeza que ao presente ficam de ser aquilo de Deus é já de coisas do passado, dá lugar a estas hesitações, pensando se foi do demônio, se foi da imaginação, contudo nenhuma destas dúvidas lhe fica ao presente, e até morreria por aquela verdade. Mas, como digo,
Com todas estas imaginações que o demônio levanta para perturbar e acobardar a alma, em especial se há em negócio quem fazer-se tal qual se entendeu há de advir muito bem as almas, e são obras de grande honra e serviço de Deus, e nelas há grande dificuldade, o que não fará ele? Ao menos enfraquece a fé, pois é grande dano não crer que Deus é poderoso para fazer obras que não alcançam os nossos entendimentos. Apesar de todos estes combates, ainda que haja quem diga à mesma pessoa que são disparates, digo os confessores com quem se tratam estas coisas, e apesar dos maus sucessos que pode haver para dar a entender que essas coisas não se podem cumprir, sempre fica, não sei onde, uma centelha tão viva, de que assim será que, embora todas as demais esperanças estejam mortas, não poderia, ainda mesmo que quisesse, deixar de estar viva aquela centelha de segurança. E por fim, como já disse, cumpre-se a palavra do Senhor e a alma fica tão contente e alegre, que não quereria senão louvar sempre a sua majestade, por ver cumprido o que se lhe tinha dito, muito mais do que pela própria obra, ainda que nela se empenhasse muito, muito. Não sei de que vem isto, que a alma tem em tanto apreço que saiam verdadeiras estas palavras de Deus, pois, se a mesma pessoa fosse apanhada em algumas mentiras, creio que não o sentiria tanto, como se ela nisto pudesse mais do que dizer o que lhe dizem. Infinitas vezes se lembrava acerca disto certa pessoa do profeta Jonas, quando temia que não se houvesse de perder Nínive. Enfim, como é Espírito de Deus, é razão que se lhe tem esta fidelidade em desejar que não o tenham por falso, pois é suma verdade. E assim é grande alegria quando, depois de 1000 rodeios, e em coisas dificultosíssimas, vê aquilo cumprido, e ainda que daí hajam de sobrevir grandes trabalhos à mesma pessoa, ela antes os quer sofrer, do que deixar-se de cumprir o que tem por certo ter-lhe dito o Senhor. Talvez nem todas as pessoas terão esta fraqueza, se o é, que eu isto não posso condenar por mal. Se são de imaginação, não há nenhum destes sinais, nem certeza, nem paz e gosto interior, salvo o que poderia acontecer, e até eu sei de algumas pessoas a quem tem acontecido, estando muito embebidas em oração de quietude e sono espiritual, pois algumas são fracas de complexão ou imaginação, ou não sei a causa, neste grande recolhimento estão verdadeiramente tão fora de si, que não se sentem no exterior e ficam tão adormentados todos os sentidos, que, como uma pessoa que dorme e até talvez seja assim e estejam adormecidas, a modo de sonho lhes parece que lhes falam, e até veem coisas e pensam que é de Deus, e que deixam na alma seus efeitos, enfim, como de sonho. E também poderia ser, pedindo uma coisa afetuosamente a Nosso Senhor, parecer-lhes que lhes dizem o que querem e isto acontece algumas vezes. Mas quem tiver muita experiência das falas de Deus, não se poderá enganar, a meu parecer, nisto da imaginação. Do demônio há mais que temer. Mas, se há os sinais que ficam ditos, muito se pode assegurar ser de Deus, embora não de maneira que, se é coisa agravável que se lhe diz, e se há de pôr por obra em coisa sua ou em negócios de terceiras pessoas, nunca faça nada, nem lhe passe pelo pensamento fazê-lo sem a opinião de confessor letrado e avisado e servo de Deus, e isto, ainda mesmo que o entenda muito bem e lhe pareça claramente ser coisa de Deus, porque é o que Sua Majestade quer, e não é deixar de fazer o que Ele manda, pois nos tem dito que tenhamos ao confessor em seu lugar, e a que não se pode duvidar serem palavras suas, e estas ajudam a ter ânimo, se há negócio dificultoso, e Nosso Senhor dará ao confessor e fará que ele creia que é Espírito seu, quando ele o quiser, e se não, não estão a mais obrigados. E fazer outra coisa sem ser o que fica dito, e alguém guiar-se nisto pelo seu próprio parecer, tenho por coisa muito perigosa, e assim admoesto-vos, irmãs, da parte de Nosso Senhor, que nunca isto vos aconteça. Tem o Senhor outra maneira de falar à alma, que eu tenho para mim por muito certo ser de sua parte, por meio de alguma visão intelectual, que adiante direi como é.
é tão no íntimo da alma, e parece-lhe ouvir tão claro do mesmo Senhor aquelas palavras com os ouvidos da alma, e tão em segredo, que a mesma maneira de os entender, com as operações que produz a mesma visão, assegura e dá a certeza de que ali o demônio não pode ter parte. Deixa grandes efeitos para se crer isto, pelo menos, a segurança de que não procede da imaginação, e também, se a advertência, sempre disto a pode ter, por estas razões. A primeira, porque deve ser diferente na clareza da fala, que é tão clara que, se falta uma sílaba daquilo que entendeu, se lembra, e se foi dito por um estilo ou por outro, embora seja tudo a mesma sentença, e naquilo que se afigure pela imaginação, não será fala tão clara, nem palavras tão distintas, senão como coisa meio sonhada. A segunda é porque não se pensava que muitas vezes no que se entendeu digo que há deshoras e até algumas vezes estando em conversação, embora em muitas se responda ao que passa não pronto pelo pensamento ou ao que antes se tinha pensado, mas muitas vezes é em coisas que nunca teve ideia de que poderiam ser nem seriam, e assim não as poderia ter fabricado a imaginação para que a alma se enganasse em se lhe afigurar o que não tinha desejado, nem querido, nem tinha vindo ao seu conhecimento. A terceira razão é porque isto é como quem ouve, e o da imaginação é como quem vai compondo, pouco a pouco, o que ele mesmo quer que lhe digam. A quarta, porque as palavras são muito diferentes, e com uma só se compreende muito, o que o nosso entendimento não poderia compor tão depressa. A quinta, porque muitas vezes, juntamente com as palavras, por um modo que eu não saberei dizer, dá-se a entender, sem palavras, muito mais do que elas soam. Deste modo de entender, falarei mais na outra parte, pois é coisa muito delicada e para louvar a nosso Senhor. É que, nesta maneira e nestas diferenças tem havido pessoas que ficam muito duvidosas, em especial uma por quem isto passou, e assim haverá outras, que não chegam a entender-se. Sei, pois, que essa pessoa tem olhado a isto com muito cuidado, porque tem sido muitas as vezes que o Senhor lhe faz esta mercê, e a maior dúvida que tinha a princípio era nisto, se era ilusão. O ser do demônio, mais depressa se pode entender, ainda que são tantas as suas subtilezas que bem sabe contrafazer o espírito de luz, mas será, a meu parecer só nas palavras, dizendo-as muito claras, para que também não fique dúvida se entenderam tal como quando são do espírito de verdade, mas não poderá contrafazer os efeitos que ficam ditos, nem deixar essa paz e essa claridade na alma, antes, inquietação e alvoroço. Mas pode fazer pouco dano, ou nenhum, se a alma é humilde e faz o que tenho dito de não se mover a fazer nada, por mais coisas que ouça. Se são favores e regalos do Senhor, veja com atenção se, por causa disto, se tem por melhor, se, quando for maior a palavra de regalo, não ficar mais confundida, creia que não é Espírito de Deus. Porque a coisa muito certa é que, quanto maior mestre ele faz, em tanto menos se tem a mesma alma, e maior lembrança ele traz de seus pecados, e mais olvidada anda de seu próprio lucro, e mais emprega a sua vontade e memória em só querer a honra de Deus, nem se recorda do seu próprio proveito, e anda com maior temor de torcer em alguma coisa sua divina vontade, e com maior certeza de nunca ter merecido aquelas mercês, mas sim o inferno. Logo que façam estes efeitos todas as coisas e mercês que tiver na oração, não ande a alma assustada, mas confiada na misericórdia do Senhor, que é fiel, e não deixará que o demônio engane, ainda que é bom andar sempre com temor. Poderá ser que, aquelas que o Senhor não leva por este caminho, lhes pareça que estas almas poderiam não escutar estas palavras que lhes dizem e, se são falas interiores, distrair-se de maneira a não as admitirem, e com isto andariam sem estes perigos. A isto respondo que é impossível, não falo das que se lhes afigura que o ouvem, pois não estando a apetecer tanto alguma coisa, nem querendo fazer caso das imaginações, tem remédio. Aqui não há nenhum, porque o mesmo Espírito que fala,
De tal maneira faz parar todos os outros pensamentos e advertir ao que se diz que, em certo modo, seria mais possível, me parece e creio ser assim, uma pessoa que ouvisse muito bem não entender a outra que falasse em altas vozes. Poderia não advertir, e pôr o pensamento e o entendimento em outra coisa. Mas nisto de que tratamos não se pode fazer assim. Não há ouvidos que se tapem, nem poder para pensar, a não ser no que se lhe diz, porque o que fez parar o sol, a pedido de Josué creio que era, pode fazer parar as potências e todo o interior. De maneira que a alma vê bem que outro maior senhor do que ela governa aquele castelo, e isto faz-lhe muita devoção e ter muita humildade. Assim é que, para se escusar a isto, não há nenhum remédio. Nulo dê a divina majestade para pormos os olhos só em o contentar e nos esqueçamos de nós mesmos, como tenho dito. Amém. Praza-lhe que eu tenha acertado em dar a entender o que nisto pretendia, e seja um aviso para quem tiver estas coisas. Capítulo 4. Trata de quando Deus suspende a alma na oração com arrombamento, ou êxtase, ou rapto, que tudo é uma mesma coisa, a meu parecer e como é mister grande. Há ânimo para receber grandes mercês de Sua Majestade. Com estas ditas coisas de trabalhos e as demais, que sossego pode trazer a pobre borboletazinha? Tudo é para mais desejar gozar do esposo, e Sua Majestade, como quem conhece a nossa fraqueza, vai habilitando com estas coisas e outras muitas, para que tenha ânimo de se unir a tão grande Senhor e tomá-lo por esposo. Rir-vos-eis de que digo isto, e parecer-vos-á desatino, porque a qualquer de vos parecerá que não é preciso tê-lo e não haverá nenhuma mulher de tão humilde condição, que o não tenha para desposar-se com o rei. Assim o creio no comum da terra, mas com o do céu, eu vos digo ser preciso mais ânimo do que pensais, porque o nosso natural é muito tímido e baixo para tão grande coisa, e tenho por certo que, se Deus não lhe desse, apesar de quanto verdes e de quanto nos convém, seria impossível tê-lo. E assim vereis o que faz Sua Majestade para concluir este despossório, que eu entendo deve ser quando dá arrombamentos, que atira de seus sentidos, porque se estando neles se visse tão perto desta grande majestade, não seria possível porventura ficar com vida. Entende-se arrombamentos que o sejam, e não fraquezas de mulheres, como por cá temos, que tudo nos parece arrombamento e êxtase, e, como creio já ter dito, há compleições tão fracas que, com uma oração de quietude, quase que morrem. Quero deixar aqui algumas maneiras que tenho entendido haver de arrombamentos, por ter trato com tantas pessoas espirituais, embora não sei se acertarei a dizê-lo como disse em outra parte onde escrevi sobre isto e algumas coisas das que vão aqui que, por algumas razões, me pareceu que nada se perde em as tornar a dizer, ainda mesmo quando não seja senão para que as moradas fiquem todas aqui por junto. Uma das maneiras é que, estando a alma, ainda mesmo que não seja em oração, tocada de alguma palavra de que se lembrou, ou que então ouve de Deus, parece que Sua Majestade desde o interior da alma faz crescer a centelha que já dissemos, movido de piedade de a ter visto padecer tanto tempo com desejo dele e, abrasada toda ela como uma ave fênix, fica renovada aí, piedosamente se pode crer, perdoadas as suas culpas, há de se entender, com a disposição e os meios que esta alma terá tido, como a Igreja o ensina. E assim limpa, o Senhor a une consigo, sem ainda ninguém o entender, a não ser os dois, nem ainda a mesma alma o entende de modo a podê-lo depois dizer, conquanto não esteja sem sentidos interiores, porque não é como quem é tomado de desmaio ou paroxismo em que não entende nenhuma coisa interior nem exterior. O que eu entendo neste caso é que a alma nunca esteve tão desperta para as coisas de Deus, nem com tão grande luz e conhecimento de Sua Majestade. Parecerá impossível, porque, se as potências estão tão absortas, que podemos até dizer que estão mortas, e os sentidos na mesma, como se pode entender que entende esse segredo? Eu não sei, nem talvez nenhuma criatura, senão o mesmo Criador,
Assim como outras muitas coisas que se passam neste estado, digo nestas duas moradas, pois esta e a última poder-se-iam juntar muito bem, porque, de uma outra, não há porta cerrada. Mas, porque na última há coisas que ainda se não manifestaram aos que não chegaram a ela, pareceu-me bem separá-las. Quando, estando a alma nesta suspensão, o Senhor tem por bem mostrar-lhe alguns segredos, como de coisas do céu e visões imaginárias, isto sabe dizê-lo depois e de tal maneira fica impresso na memória, que nunca jamais se esquece, mas, quando são visões intelectuais, estas tampouco as sabe dizer, porque deve haver a este tempo algumas tão subidas, que não convém que as entendam os que vivem nesta terra para as poderem dizer, embora estando a alma sã em seus sentidos, se possam por cá dizer muitas destas visões intelectuais. Poderá ser que algumas de vós não entendais que coisas sejam visões, em especial intelectuais. Eu direi a seu tempo, porque me mandou quem pode, e, ainda que pareça coisa impertinente, talvez para algumas almas seja de proveito. Mas dir-me-eis, se depois não há de haver lembrança dessas mercês tão subidas que o Senhor aí faz à alma, que proveito lhe trazem? Ó, filhas, é tão grande que nem se pode encarecer, porque, embora não se saibam dizer, lá no muito interior da alma ficam bem escritas e jamais se esquecem. Pois, se não têm imagem, nem as entendem as potências, como se podem lembrar? Tampouco entendam isso, mas entendo que ficam nesta alma umas verdades tão fixas da grandeza de Deus, que, ainda que não tiver a fé que lhe diga quem ele é, e que está obrigada a tê-lo por Deus, adorá-lo-ia como tal, desde aquele momento, como fez Jacob, quando viu a escada, porque com ela devia ter entendido outros segredos que não soube dizer, pois só com ver uma escada por onde desciam e subiam anjos, se não tivesse tido mais luz interior, não teria entendido tão grandes mistérios. Não sei se atino no que digo, porque embora eu tenha ouvido, não sei se me recordo bem. Nem tampouco Moisés soube dizer tudo o que viu na sarça, senão o que Deus quis que dissesse, mas, se Deus não mostrasse à alma alguns segredos, certamente para que visse e cresse que era Deus, não se meteria em tantos e tão grandes trabalhos. Mas deve ter entendido tão grandes coisas dentro dos espinhos daquela sarça, que lhe deram ânimo para fazer o que fez pelo povo de Israel. Assim, irmãs, nas coisas ocultas de Deus não havemos de buscar razões para as entender, mas, assim como cremos que é poderoso, está claro que havemos de crer que um vermezinho de tão limitado poder como nós, não pode entender suas grandezas. Louvemo-lo muito, porque é servido que entendamos algumas. Estou desejando acertar com uma comparação para ver se posso dar a entender alguma coisa disto que vou dizendo e creio não haver nenhuma que quadre, mas digamos esta: entrais num aposento de um rei ou grande senhor, creio-lhe chamam câmara, onde tem infinitos gêneros de vidros e louças e muitas coisas, postas em tal ordem, que quase todas se veem logo ao entrar. Uma vez me levaram a um destes aposentos em casa da duquesa de Alba, onde, vindo de caminho, me mandou estar a obediência, por esta senhora ter importunado os superiores com pedidos, e fiquei espantada logo ao entrar e considerava para que podia aproveitar aquela barafunda de coisas, e via que se podia louvar ao Senhor ao ver tamanha diversidade. Agora acho graça como me aproveita para isto que digo. E, ainda que estive ali algum tempo, era tanto o que havia para ver, que logo me esqueci de tudo, de maneira que de nenhuma daquelas peças, me ficou mais memória como se nunca as tivesse visto, nem saberia dizer de que feitura eram, mas, assim em conjunto, lembro-me de o ter visto. Assim aqui, está a alma tão unida com Deus, metida neste aposento do céu império, que devemos ter no interior das nossas almas, porque está claro que, visto Deus estar nelas, está em alguma destas moradas, e ainda que, quando a alma está assim em êxtase, nem sempre o Senhor deve querer que veja estes segredos, porque está tão embebida em gozá-lo, que lhe basta tão grande bem,
Algumas vezes gosta, no entanto, que ela se desembevece e veja de repente o que está naquele aposento, e assim fica, depois de voltar a si, com aquela representação das grandezas que viu, mas não pode dizer nenhuma, nem o seu natural chega mais do que ao sobrenatural que Deus quis que ela visse. Logo já confesso o que foi ver, e o que é visão imaginária. Não quero dizer tal, pois não é disto que trato, senão de visão intelectual, mas, como não tenho letras, a minha rudeza não sabe dizer nada, pois, o que tenho dito até aqui, nesta oração, entendo claramente que, se vai bem, não fui eu que o disse. Eu tenho para mim que, se algumas vezes a alma, a quem Deus deu arrombamento, não entende neles destes segredos, não são arrombamentos, senão alguma fraqueza natural, que pode dar a pessoas de fraca complexão, como somos nós as mulheres, juntamente com alguma força de espírito que sobrepuja o natural, e ficam-se assim embevecidas, como creio ter dito na oração de quietude. Isto nada tem a ver com arrombamentos, porque, quando é arrombamento, crede que Deus rouba toda a alma para si, e que, como a coisa própria sua e já sua esposa, lhe vai mostrando alguma partezinha do reino que já ganhou por ser sua esposa, e, por pouco que seja, é tudo muito o que há neste grande Deus, e não quer estorvo de ninguém, nem das potências, nem dos sentidos, senão, depressa manda fechar as portas de todas estas moradas, e só aquela em que ele está fica aberta, para nós entrarmos. Bendita seja tão grande misericórdia, e com razão serão malditos os que não quiserem aproveitar-se dela, e perderem este Senhor. Ó, irmãs minhas, que não é nada o que deixamos, nem nada o que fazemos, nem quanto podemos fazer por um Deus que assim se comunica em vermezinho. E, se temos esperança de ainda nesta vida gozar deste bem, que fazemos e em que nos detemos. Que coisa bastante para que deixemos um só momento de buscar a este Senhor, como fazia a esposa, por bairros e praças. Ó! E que farsa é tudo o que há no mundo, se não nos leve ajuda a isto, ainda mesmo que durassem para sempre os seus deleites, riquezas e gozos, todos quantos se puderem imaginar, que tudo é asco e lixo, comparado a estes tesouros que se hão de gozar sem fim. Mesmo estes são nada em comparação de ter por nosso ao Senhor de todos os tesouros do céu e da terra. Ó cegueira humana! Até quando estaremos até que nos caia esta terra de nossos olhos? Pois, embora entre nós não parece ser tanta que nos cegue de todo, vejo uns argueirinhos, umas manchazinhas que, se os deixamos crescer, bastarão para nos fazer grande dano, senão que, por amor de Deus, irmãs, aproveitemo-nos destas faltas para conhecer a nossa miséria e elas nos deem melhor vista, como a deu lodo ao cego a quem sarou o nosso esposo. E assim, vendo-nos tão imperfeitas, cresça mais em nós o suplicar-lhe que tire bens das nossas misérias, para em tudo contentarmos a sua majestade. Muito me tenho desviado do assunto sem o perceber. Perdoai-me, irmãs, e crede que, chegada a estas grandezas de Deus, digo a falar delas, não pode deixar de me dar muita lástima ver o que perdemos por nossa culpa. Porque, embora seja verdade que são coisas que o Senhor dá a quem Ele quer, se quiséssemos a Sua Majestade como Ele nos quer, dá-las-ia a todos. Não está desejando outra coisa senão ter a quem dar, que por isso não se diminuem suas riquezas. Tornando, pois, ao que dizia, manda o esposo cerrar as portas das moradas e a testa do castelo e da cerca, porque, em querendo arrebatar a esta alma, tira-se-lhe o fôlego de maneira que, embora dure algumas vezes um pouquinho mais na posse dos outros sentidos, de nenhum modo pode falar, ainda que de outras vezes tudo se lhe tira de repente e resfriam-se as mãos e o corpo, de modo que não parece ter alma. Nem se percebe algumas vezes se respira. Isto dura pouco tempo, digo, para estar num mesmo ser, porque, atenuando-se um pouco esta grande suspensão, parece que o corpo volta um tanto a si e toma lento para tornar a morrer e dar maior vida à alma,
E, no entanto, isto não dura muito neste tão grande êxtase, mas, ainda que se tire a suspensão, acontece ficar à vontade tão embevecido e o entendimento tão alheio, que dura assim o dia e até dias, que parece não é capaz de atender a coisa que não seja para despertar a vontade a amar, e ela ali se fica muito desperta para isto e adormecida para se lançar a pegar-se a alguma criatura. Oh! Quando a alma torna já de todo a si, quanta não é a confusão que lhe fica, e que desejos tão grandes de se empregar em Deus, de todas as maneiras que ele se quiser servir dela. Se das orações passadas já ficam tais efeitos como os que ficam ditos, que será de uma mercê tão grande como esta? Quereria ter 1000 vidas para as empregar todas em Deus, e que todas quantas coisas há na terra fossem línguas para o louvar por ela. Desejos de fazer penitência, grandíssimos, e não faz muito em a fazer, porque, com a força do amor, sente pouco quanto faz, e vê claramente que os mártires não faziam muito nos tormentos que padeciam, porque, com esta ajuda da parte de nosso Senhor, é fácil, e assim se queixam estas almas da sua majestade quando não se lhes oferecem que padecer. Quando esta mercê lhes é feita em segredo, tem-na por muito grande, porque, quando é diante de algumas pessoas, é tão grande a vergonha e afronta que lhes fica, que de algum modo embevece a alma do, que gozou, com a pena e cuidado que lhe dá ao pensar no que pensarão os que isto viram. Porque conhecem a malícia do mundo, e entendem que não o lançarão porventura conta do que é, mas antes aquilo por que haviam de louvar ao Senhor, talvez seja a ocasião para eles fazerem maus juízos. Esta pena e vergonha parece-me de certo modo falta de humildade, mas isto já não está em sua mão, porque, se esta pessoa deseja ser vituperada, que lhe importa? Como entendeu alguém, que estava nesta aflição, da parte de nosso Senhor, não tenhas pena, porque, ou eles me hão de louvar a mim, ou murmurar de ti, e em qualquer destas coisas ganhas tu. Soube depois que esta pessoa se tinha animado muito e consolado com estas palavras, e assim, para o caso de alguma se vir nesta aflição, as deixo aqui. Parece que nosso Senhor quer que todos entendam que aquela alma é já sua, e que ninguém há de tocar nela, no corpo, na honra, na fazenda, seja em muito boa hora, pois de tudo se tirará honra para sua majestade, mas na alma, isso não, pois se ela, com muito culpável atrevimento, não se aparta de seu esposo, ele lhe será amparo contra todo mundo e até contra todo inferno. Não sei se fica dado a entender algo do que seja o arrombamento, porque tudo é impossível, como disse, e creio não se ter perdido nada em o dizer, para se poder entender o que é, porque há efeitos muito diferentes nos fingidos arrombamentos. Não digo fingidos, porque quem os tem quer enganar, mas porque o está ela própria, e como os sinais e efeitos não são conformes a tão grande mercê, fica desacreditada de tal maneira que, com razão, não se dá depois crédito a quem o Senhor fizer esta mercê. Seja ele para sempre bendito e louvado. Amém. Amém. Capítulo 5. Prossegue no mesmo assunto, e declara uma maneira como Deus levanta a alma com um voo de espírito, de modo diferente ao que fica dito. Diz algumas das razões por que é mister ânimo. Declara alguma coisa desta mercê que o Senhor faz por saborosa maneira. É muito proveitoso. A outra maneira de arrombamento, voo de espírito lhe chamo eu, pois, ainda que tudo seja na substância, no interior sente-se muito diferentemente, porque, algumas vezes, sente-se muito repentinamente um movimento tão acelerado da alma, que parece que o espírito é arrebatado com uma velocidade que deixa grande temor, em especial nos princípios. Por isso vos dizia que é preciso ânimo grande e a quem Deus há de fazer estas mercês, e ainda grande fé e confiança e resignação para que nosso Senhor faça da alma o que quiser. Pensais que é pouca turbação estar uma pessoa muito em seus sentidos e ver-se arrebatar a alma? E até de alguns temos lido que o corpo vai com ela, sem saber para onde, ou, quem a leva ou como,
Porque no princípio deste momentâneo movimento não há tanta certeza de que é Deus. Haverá, pois, algum remédio para se poder resistir? De nenhum modo, antes é pior. E eu sei isto por uma pessoa, que parece querer Deus dar a entender à alma, pois já tantas vezes e tão